Meus amados irmãos, a paz do Senhor, estamos nós aqui mais uma vez para juntos realizarmos este podcast, EBD esse podcast, que tem por finalidade fornecer subsídios a você, professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, da classe de adultos, para que você se utilize desses subsídios e possa elaborar, possa planejar as suas lições nas suas respectivas classes. Este trabalho, que é uma produção da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado do Rio Grande do Norte, cujo pastor-presidente é o pastor Martim Alves da Silva, e é uma realização do DENEC, Departamento de Ensino e Educação Cristã da nossa igreja, cujo diretor é o nosso pastor Reinaldo Odilo, a estes homens de Deus, desde já, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui fazendo esse trabalho com muita alegria para a glória de Deus, a quem também agradecemos ao nosso Senhor, ao Senhor de nossas vidas, pelo privilégio que temos de realizar um estudo, refletirmos sobre a sua palavra e assim estar contribuindo com a obra do Senhor. Nós estamos estudando ao longo desse trimestre sobre avivamento. Aviva a tua obra. É o tema da nossa lição de adultos e estamos nós aqui já na lição de número 8. Lição de número 8, cujo tema é o avivamento espiritual no mundo. E nós já vimos aqui ao longo das nossas lições, na aula passada, Estevão, um Marte avivado. Vimos também o avivamento no ministério de Pedro, vimos o avivamento na vida da igreja, vimos o avivamento na vida de Jesus, vimos o avivamento no Novo Testamento, no Antigo Testamento, e agora vamos trabalhar esse tema que ora nos ocupa. E eu estou aqui com os nossos ilustres professores, o professor Otoniel Félix, a professora Amilde Praxedes, que estão aqui para somar, para contribuir, para que você possa aproveitar esses subsídios e trabalhar nas suas respectivas salas. Irmã Amilde Praxedes, a paz do Senhor, poderia já fazer aí as suas considerações iniciais a respeito desta lição? A paz do Senhor, nós estamos agradecidos a Deus realmente por temos esse privilégio, de falarmos um pouco da palavra do Senhor e poder contribuir com os nossos amados professores que estão na audiência desse podcast. E agradeço a Deus e a todos aqueles que têm nos dado também esta oportunidade. Nosso pastor Martim, pastor Reinaldo Odilo, que é o diretor do DENEC, e esperamos em Deus que possamos ser úteis, aos nossos amados que estão na audiência. Muito bem, irmã Milde Praxedes. Agora o nosso irmão Otoniel Félix também, com a sua saudação inicial. Amém, meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Estamos aqui agradecidos, por mais uma lição. Já estamos aí na lição de número 8, com o tema Avivamento Espiritual no Mundo. E aqui vamos aprender um pouquinho mais com subsídios relacionados a esta lição, Que vamos tratar sobre a obra de Deus e esse avivamento, essa manifestação sobrenatural no mundo, A manifestação de Deus, a atuação de Deus no mundo. Estamos aqui para mais uma lição, agradecemos a oportunidade. Muito bem, irmão Otoniel Félix. E eu gostaria aqui, irmão Otoniel e irmã Amilde, de falar que o texto áureo encontra-se no livro de Ezequiel, capítulo 47, versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E a verdade prática desse estudo nos diz: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo, o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual. E os objetivos desta lição número 1, explicar o avivamento no tempo de Ezequiel. Número 2,
identificar os grandes avivamentos no mundo. E, número 3, mostrar que os avivamentos mudam o rumo da história. Então, dado estes objetivos, vamos adentrar aqui no tema da nossa lição. Eu gostaria, irmão Otoniel, começar pelo senhor perguntando em que consiste o tema da nossa lição de hoje, o avivamento espiritual no mundo. É interessante realmente frisar que quando nós tratamos desse tema em si, o avivamento espiritual no mundo, nós estamos trazendo a revelação, vamos assim dizer, de como houve o operar do Senhor, o operar de Deus no mundo, ou seja, o seu agir entre os seres humanos, o seu agir nas pessoas, tanto na igreja como também fora da igreja, porque quando o avivamento vem à igreja, ela também atinge os que estão fora dela, né? É como nós dissemos aqui, já tratamos nas lições iniciais, que quando o avivamento ocorre, ela primeiro começa dentro da instituição, dentro da igreja, e de certa forma vai expandir para fora das quatro paredes espirituais, vamos assim dizer, né? Para fora dos templos. E com isso, sem sombra de dúvida, atingirá as pessoas que estão neste mundo, né? E partindo desses princípios que nós devemos fazer essa diferenciação de que o mundo aqui são pessoas, né? São pessoas que estão do outro lado, vamos dizer assim, do outro lado da fé, porque ainda não estão na fé e elas serão alcançadas de certa forma e compreenderão o que seria essa vida de Deus para elas também, devido justamente a esse transbordar do Espírito, essa vontade de Deus em alcançar as pessoas. Então, em linhas gerais, nós tratamos dessa forma, irmão. Muito bem, irmão Otoniel. Irmã Amilde Praxedes, acrescentando aí o que o nosso professor Otoniel falou, a senhora poderia trazer alguma outra informação a respeito, a título de introdução da nossa lição? Sim, é interessante esse significado da palavra mundo aí, porque tem vários significados na Bíblia, não é? Do que é mundo. Mas especificamente aqui na nossa lição, nós também podemos ver que o avivamento que é posto aqui em estudo é o avivamento espiritual através da história da humanidade, né? Em vários lugares do mundo e principalmente entre os crentes que buscaram uma vida de comunhão, uma vida de mais... não só aquela vida religiosa, morta, morna, sem vida, mas procuravam vida para o seu modo de servir ao Senhor, servir com mais fervor, com mais alegria. Muito bem, irmã Amilde. E a gente percebe que ao longo da história, desde que Jesus fundou a sua igreja, né, existiram vários avivamentos. Porque esta é a vontade de Deus, que as pessoas sejam avivadas. Porque, como já dissemos em aulas passadas, o avivamento, a definição de avivamento é uma forte disposição em servir ao Senhor, evidenciada pela efetivação desse serviço. Então, logicamente que Deus tem interesse que as pessoas sejam avivadas, porque avivado significa estar mais perto de Deus, fazer a vontade de Deus, estar no centro da vontade de Deus. E como Deus fundou a igreja dele, jamais ele vai deixar de atuar, de buscar, deixar de ter esse interesse, que as pessoas o busquem, né? Então, a gente percebe que sempre Deus teve os deles. Nunca na história, mesmo na Idade Média, que é considerada na história secular como a Idade das Trevas, mesmo nessa idade, Deus sempre teve pessoas avivadas e pessoas com as quais o Senhor podia contar, né, de forma mais pronta. Então, a gente vai estudar justamente o avivamento espiritual no mundo e vamos falar sobre a história um pouquinho, principalmente dos últimos séculos, né, o século 18, 19, 20, para cá, né, para a gente aqui trazer essas informações para os nossos irmãos. E aqui, o primeiro tópico, professora Milde, o nosso comentarista, o pastor Elinaldo Renovato,
ele traz assim, o avivamento no tempo de Ezequiel, ou seja, do profeta Ezequiel, que inclusive o livro de Ezequiel foi objeto de estudo no trimestre passado, e aqui está aqui posto este texto aqui no capítulo 37 do livro de Ezequiel, que é aquela visão do vale de ossos sequíssimos, onde o profeta caminha ali e ele vê aquela situação. E eu gostaria que a irmã Milde trouxesse para nós aí um comentário a respeito deste primeiro ponto do tópico 1. O primeiro ponto do tópico 1 nos fala sobre a calamidade e restauração. A gente já viu em lições anteriores que o próprio pastor Elinaldo falou que para haver um avivamento sempre parte de uma questão de uma situação de crise, né, de dificuldade. E Israel, ele foi alertado para os juízos de Deus, como a gente estudou no trimestre anterior, o último trimestre do ano passado, o livro de Ezequiel, e a gente viu que Deus usou vários profetas alertando o povo para se converter, para deixar seus maus caminhos, porque Deus queria evitar o juízo, mas chegou um ponto que era inevitável o juízo e estava iminente, foi o caso de Ezequiel, né? Ezequiel estava nesse momento da iminência do juízo e ele sofreu certamente por saber que Jerusalém foi destruída, não é? Mas, ao mesmo tempo, o Senhor o consolou com a visão da restauração do seu povo. Quando levou para o Vale dos Ossos Secos, a visão terrível, né? Você vê tanto osso de gente, né? De pessoas, que quando se levantou foi um exército grande. Quando depois que ele obedeceu no espírito, né? Profetizou sobre os ossos, que o Senhor perguntou: e estes ossos poderão viver? E o Senhor mandou que ele profetizasse e se levantou um grande exército. Isso aí mostra não somente a questão física da nação de Israel, que estava na diáspora, né? Mas principalmente aqui na nossa lição, nós verificamos que Deus estava dando a entender o profeta que Israel seria restaurado espiritualmente, seria liberto dos seus pecados, porque o Senhor deu mensagens posteriores e anteriores também, dizendo sobre isso, que derramaria água sobre eles, que purificaria. E, em seguida, nós vemos aqui na nossa lição, esse Vale dos Ossos Secos, nós vemos que o profeta Ezequiel recebeu essa visão a respeito do vale, dando a Deus a entender que haveria de restaurar aquela nação. O Senhor estava revelando a ele que restauraria aquela nação, que a nação seria totalmente revitalizada. E quando o nosso irmão Antoniel, numa das nossas gravações anteriores, ele falou sobre o sentido de avivamento, né? Tornar vivo. Inclusive, a palavra em hebraico é hayah, viver, tornar vivo, preservar. E o Senhor queria preservar a sua nação. Ele iria avivar a nação. Ele iria restaurar espiritualmente e mostrou em seguida o milagre da restauração com aquele rio, não é? Aqui nós temos dois textos, né? Que é o Vale de Ossos. Exatamente, Mamil. É o capítulo 37 que mostra a restauração ali, digamos, espiritual do povo de Israel, né? Espiritual. E o capítulo 47, que, como a senhora vai agora comentar, me parece que ele é a continuação exatamente desse capítulo 37, desta restauração, exatamente, desta restauração. Havia uma promessa de Deus, né, a respeito desse avivamento nacional, e depois que o profeta profetizou, ele viu o milagre acontecer, né, daquele exército que se levantou,
é uma coisa extraordinária, e ficou em pé, É. e era um exército grande e extremo, como está escrito, né, na palavra, no versículo 10, e era chegado um grandíssimo avivamento espiritual sobre a nação de Israel. Muito bem. E o terceiro item já fica para outro, né? Senão eu vou falar sobre tudo aqui. Porque, na realidade, esse tópico 1, né, o avivamento no tempo de Ezequiel, aí ele tem 3 subtópicos, né? Calamidade e restauração de Israel, um vale de ossos secos e o rio das águas purificadoras. Mas, como a senhora já começou a bem colocar, é uma mensagem só. Professor Otoniel, poderia tecer mais comentários a respeito desse tópico? Sim, sim, sim. Vale frisar que, como na introdução da própria lição diz, que embora haja um contexto histórico, né, específico para a nação de Israel, os capítulos 37 e 47 de Ezequiel, ele tem também uma aplicação para a igreja dos dias atuais, porque, conforme inclusive estudamos nas lições anteriores, né, do trimestre passado que você citou, nós aprendemos lá que no capítulo 37 de Ezequiel, como você falou, está falando sobre a restauração tanto nacional como espiritual do povo de Israel, né? Onde tem essa revelação da manifestação dos ossos secos. E o capítulo 47, ela vai trazer justamente essa ideia, na lição que nós estudamos anteriormente, e vale frisar agora também, ela é profética e também pneumológica, né? Ou seja, faz referência em especial ao povo hebreu, mas em uma questão profética, ela também é espiritualmente identificada com a manifestação do Espírito Santo. Então, nós fazemos essa distinção para justamente não haver confusão e entender que quando o autor da lição, o comentarista, ele traz essa ideia desses 2 textos, ele está trazendo também em mente o que nós estudamos na lição passada. Porque aqui está falando de restauração. Então, se estamos falando de avivamento no meio do povo de Deus, e neste mundo, no caso, também aqui, quando lembrarmos das lições anteriores, nós vamos lembrar que no profeta Ezequiel, ele vai citar ali, ele vai escrever o seu livro, aí nós vamos lembrar que teve aquelas levas do povo hebreu, as 13 levas, né? E que em 603, 597, 586, eles foram levados ao cativeiro. E a restauração espiritual e também nacional de Israel viria depois do cativeiro. E Ezequiel, na profecia do 37 e do 47, né? Deixa eu só pegar aqui o 47, Ezequiel no isso. capítulo 47, isso no capítulo 47, ele faz referência à restauração, ou seja, trazendo o avivamento que Deus ia fazer na vida do povo hebreu, com a volta do povo à sua terra, eles seriam restaurados, reavivados a sua nação e daria prosseguimento ao plano divino através do povo hebreu. Então, essa identificação com o que ocorreu lá, nós trazemos também para os dias atuais, e o comentarista faz essa comparação, essa aplicação para demonstrar que realmente, tanto para nós hoje como para o povo de Israel, há aplicabilidade. Para nós temos o capítulo de número 37 demonstrando que a restauração de Deus pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, bem como no capítulo 47, demonstrando que há um avivamento do próprio Espírito de Deus, que na lição, como nós dizemos aqui anterior, fala do sentido pneumológico, que vai revelar a ação do Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, bem como também ele vai trazer a ideia, na segunda situação, que seria uma questão profética, era uma questão relacionada ao milênio, mas essa profecia também traz a restauração do povo, bem como a restauração daqueles que estão na igreja, que, como nós vamos ver nos tópicos que vamos ler ainda e estudar aqui, vai atingir as pessoas por essa presença desse Espírito, devido à revelação, como ele fala aqui a respeito das águas, que o profeta Ezequiel ele vai nadando, daqui a pouco ele está envolto de águas, a ponto de que ele não conseguiria mais vamos dizer assim, sentir o chão, né? Ou seja, para demonstrar, como o comentarista da lição fala, o enchimento do Espírito nos dias atuais. Isso de forma profética, né, para nós hoje. O enchimento do Espírito e a dependência dele para que realmente ocorra esse avivamento, ocorra esse despertar, como ocorreu com o Antigo Testamento, lá no caso com o povo hebreu, quando Deus traz eles da Babilônia e esse reavivamento ocorre. E é interessante, caros professores, que a gente vê que o mundo, ele está morto espiritual, né? O mundo.
Mas, infelizmente, tem pessoas cristãs também que estão secas, que não estão avivadas. E esta não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, como já foi dito ao longo desse trimestre, por vários professores, é que as pessoas sejam avivadas. Essa é a vontade de Isso. Deus, né? E a gente vê que Deus restaurou, Deus faz a pessoa reviver, e a vontade de Deus, expressada ali no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, é que as pessoas, quanto mais se aproxima de Deus, mais elas vão se aprofundando, vão se avivando, vai ficando melhor para ela, né? Porque vê que Isso. a visão é que o rio saía lá do trono lá e ele ia em direção ao Oriente, porque Deus, a presença de Deus tinha se voltado para aquela região. Então, à medida que o profeta ele ia andando ao encontro de Deus, mais ele ia aprofundando aquelas águas, e esta é a vontade de Deus para todos. É que as pessoas Isso. busquem ao Senhor, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E quanto mais se busca a Deus, mais avivada a pessoa vai ficar, porque é a vontade do Senhor, não é? Mas para isso precisa de Isso. busca, precisa do interesse. E então, muito bem. Essa é a mensagem desse tópico 1, o avivamento no tempo de Ezequiel. E a gente sabe, como já falei, que ao longo de toda a história, né, estamos falando aqui principalmente aqui na era cristã, depois de Jesus, porque a gente já viu que houve avivamento também lá no Antigo Testamento, a gente teve a oportunidade de estudar, mas a gente sabe que ao longo da história, agora da nossa era cristã, houve sempre avivamentos. Agora, teve alguns avivamentos que, devido aos seus efeitos, eles marcaram de forma mais determinante algumas épocas. E é justamente isso que nós vamos estudar aqui nesse ponto de número 2, os grandes avivamentos no mundo. E aí a gente tem aqui o tópico 1, que vai falar na Europa, né? A Alemanha, B, Inglaterra, C, País de Gales, que também fica lá pertinho da Inglaterra, né, que é na Grã-Bretanha mesmo ali, e o 2 nos Estados Unidos. Eu gostaria, professora Milde, que a senhora aí nos trouxesse comentários a respeito deste avivamento que houve na Europa ali, na Alemanha, na Inglaterra e nos Países de Gales ali, por favor. Nós percebemos que na Alemanha, antes mesmo do movimento dos Estados Unidos, né, já havia pessoas interessadas em buscar mais a presença do Senhor. Como foi dito lá em Ezequiel, né? Você se aprofundava no rio e chegava no ponto em que não podia mais sentir os pés lá, né? Seria Tinha que a nadar, nado. tinha que Tinha que nadar. nadar. Então, a profundidade ali já era mais intensa, era maior, e isso mostra o domínio do Espírito também na vida da pessoa, né? A submissão Exato. que a pessoa tem. Eu até lembrei na escola dominical outro dia, que coisa tão maravilhosa a vida de Filipe, né? Filipe foi levado para o deserto. O Senhor mandou para o deserto. Vá para Gaza, que está deserto. Ele não foi nem questionar, mas eu vou para o deserto? O que eu vou fazer no deserto? Não, ele não questionou, né? Ele estava no domínio do Espírito, foi para lá. E, de repente, viu aquela carruagem e saiu, né? Correndo atrás. E foi aquela coisa maravilhosa que Deus fez. Depois ele se achou, depois que ele deu a mensagem àquele eunuco, se achou em Azoto. Domínio do Espírito muito profundo, né? E a É gente uma vê, coisa. irmã Milde, aproveitando esse exemplo que a senhora muito bem colocou, lembrou, né, que é um avivamento na vida do nosso irmão Filipe, que ele foi um diácono aprovado e virou evangelista, né? Evangelista, é verdade. Cheio do Espírito Santo, né? Cheio do Espírito Santo. Ele foi levado para isto. Então, nós vemos aqui que os irmãos buscavam uma vida de fervor, de mais fervor. Eles sentiam aquela religião fragilizada,
Eles queriam uma religião que eles sentissem mais, é chamada a religião do coração, né? Houve um grande despertamento para buscar o poder de Deus, principalmente voltado para as missões. Nós vimos na história desse irmão aqui que houve um despertamento muito grande. E este movimento, ele não está falando aqui na nossa lição, mas era um movimento pietista dos luteranos, e que influenciou muitos outros. Os irmãos metodistas, eles sofreram essa influência também do pietismo, buscar uma vida mais cheia de fervor. Que consistia justamente nisso, né, irmã Milde? Consistia em buscar mais de Deus, não se buscar mais acostumar do Senhor. com aquela rotina de ir à igreja. Ah, hoje é domingo, eu tenho que ir à igreja, hoje é tal dia, eu tenho que ir à igreja, e chegar ali e ouvir o sermão do pastor. Não, eles queriam mais. Eles através da leitura da palavra de Deus, eles viram que Deus tinha mais, porque Deus tem mais para os seus servos, né? E estes irmãos, tem o Gerardo também, em 1637 a 17, eles também, a 1769, eles foram contra a escolástica, como eu tinha falado em particular com eles. Foram contra a escolástica, que era uma liturgia engessada, o formalismo na igreja. Eles queriam um culto mais avivado, um culto mais espiritual, um culto com a presença do Senhor. Era isso que eles queriam, né? Mais cheios do fervor. E isso redundou em muitas missões. Muitos missionários foram separados para levar o evangelho. Foi um movimento que despertou as missões para os outros continentes, para outros países. Começou pelos países por perto e depois se expandiu para o mundo. E na Inglaterra, por volta de 1740, o irmão Charles Wesley, né, que era metodista, também ele veio de um movimento de santidade. Ele foi influenciado por aquele movimento de santidade também, o Wesley. Nós vamos ver mais adiante aqui que foram vários os movimentos que redundaram em avivamento para o povo de Deus. Eles só mudavam de nome, mas o sentido era o mesmo, né? É verdade. Eles queriam uma vida mais profunda, uma vida mais avivada. Porque o Deus que estava neles, avivando eles, é o mesmo, né, irmã Milde? É o mesmo. A vontade de Deus é para justamente isso, é para dar vida às pessoas. Tanto aquele que está avivado ter mais de Deus, que recebe mais vida, como aquelas pessoas que não têm vida, né? Como é o caso da visão lá do profeta Ezequiel. E muito bem. Eu já li sobre os irmãos morávios e houve a manifestação do batismo no Espírito Santo entre eles. Quando começaram a buscar, o sinal do batismo foi visto lá. A evidência que é falar em línguas. Foram vistas as línguas entre eles, entre os irmãos morávios. Embora a história fala também de alguns desvios, algumas coisas que é preciso também ter vigilância, não é? Porque junto com o avivamento espiritual que houve nas Américas também, veio na América do Norte principalmente, muitas heresias, né? Nasceu muitas seitas junto com esse avivamento. Então, há necessidade também de buscar a Deus e de vigiar, orar e vigiar, para não fugir da palavra, não fugir da orientação bíblica. E nós vimos aqui também na Inglaterra, por volta de 1740, o nosso irmão John Wesley e Whitefield atuaram com grande fervor missionário. A gente vê que esse desenvolvimento das igrejas se deu por causa do avivamento. Né? Então a gente vê, né, irmã Milde? Exatamente. A gente vê que esses irmãos, quando eram avivados, era comum entre eles querer que outras pessoas também fossem, ou seja, fossem alcançadas por Deus, né? A gente vê isso aqui. E aqui na revista, na lição, lógico que está trazendo só exemplos, mas se a gente for consultar os livros, a história, a gente vai ver que foram muitos irmãos, né? Milhares de pessoas. E então, a gente vê que Deus
sempre teve interesse de avivar a sua igreja. Aqui nós temos exemplo na Alemanha, na Inglaterra, País de Gales. E eu gostaria de perguntar ao professor Otoniel sobre esse surgimento, porque esse avivamento ele saiu da Europa, que ali vamos imaginar ali a parte mais impactada pelo avivamento, porque eu não vou dizer que lá também na África não teve, lá na Ásia também não teve, eu não posso falar isso, porque Deus sempre teve os dele, né? Agora, na Europa teve um impacto maior e, consequentemente, chegou às Américas, principalmente ali América do Norte, Estados Unidos. Professor Toniel, o senhor poderia aí comentar desse avivamento nos Estados Unidos, conforme está aqui na lição? A nossa lição ela traz a ideia do avivamento na América e, em especial, ela aplica o grande avivamento que ocorreu também no chamado movimento pentecostal, né? Em 1906, com o nosso irmão William Seymour, onde ele começou nos chamados movimentos de santidade. Nossa própria lição aqui, ela fala a respeito de Charles Finney, né? Fala de Campbell Morgan. Então, quando nós tratamos desses avivamentos em si, eles começaram, como nossa irmã estava explicando aí, sempre através de oração. Sempre através de oração. E o importante de frisar aqui é que quando nós tratamos na América em si... sim, professor Daniel, oração e sim, leitura da palavra, né? Oração e leitura da isso. palavra, estudo da palavra. Estudo da palavra. Justamente. Porque se não tiver oração, não tiver a leitura, não tem como haver avivamento, né? Todo avivamento faz com que você busque a oração e também que se busque a leitura da palavra, a instrução da Bíblia Sagrada. Porque E quando eles... viu, irmão Daniel? Sim, Não perca raciocínio, sim, não. não, pode falar. Porque a pessoa que está avivada, ela quer saber mais de Deus, ela quer conhecer mais a Isso. Deus, né? Aí vai buscar Então, é naturalmente estudar. Justamente. E é justamente aí que começa a acontecer também as discrepâncias, os modismos, as heresias, né? Vai entrando justamente nesses momentos de que a tentativa de sempre espiritualizar e depois esquece das escrituras sagradas, né? Que tudo tem um pormenor na Bíblia. Quando falamos nesses avivamentos lá na América, antes de chegar no próprio Seymour, que é onde temos a origem, vamos dizer assim, nosso movimento pentecostal, o Charles Finney lá com o Moody também, nos movimentos em que eles passaram lá no século XIX em si, eles inclusive atribuíam o batismo com o Espírito Santo como se fosse uma experiência única com a própria salvação. Ou seja, esses movimentos eles chamavam também de segunda bênção, né? É a segunda bênção, o batismo no Espírito Santo. É onde aí entrava algumas discrepâncias, porque houve problemas relacionados à salvação e o batismo do Espírito Santo. E alguns identificavam como se você não fosse batizado, não tinha o Espírito Santo na vida, né? Esse é o problema. Aí, a gente partindo ali no século XIX ainda, ali 1840, esses movimentos chamados de movimento da santidade com Morgan, foi o principal contribuidor. Ele escreveu sobre o dom do Espírito Santo, compartilhando como deveria justamente a busca dessa presença do Espírito. E ao buscar, eles atrelavam a busca do Senhor justamente com a negação de certas coisas, como nós falamos hoje, negar-se o mundo, negar sua própria carne, por isso que estava relacionado aos chamados movimentos da santidade. É onde vai influenciar o próprio Seymour. O próprio Seymour vai ser influenciado. E lembrando que Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles estavam justamente nesses movimentos, e como certa pessoa disse, certo pastor disse, nós somos filhos, aí eu vou corroborar aqui, nós somos filhos de americanos e somos netos de suecos, né? Ou seja, os suecos vieram para a América, receberam o batismo, vieram para o Brasil, e aqui nós estamos com o nosso movimento pentecostal. É onde surge o movimento pentecostal? A famosa Rua Azusa, né? Na Rua Azusa. Então, de uma forma geral, para nós continuarmos, esse movimento ele vai trazer justamente essa ideia da presença atual do batismo no Espírito Santo. Então, se torna um grande avivamento porque foi a partir daí, dessa manifestação do próprio Espírito Santo, não só como uma experiência que ficara lá no passado, que isso era enfatizado justamente pelos irmãos daquela época, não era uma experiência que ficou no passado, mas que eu e você, eles diziam, poderíamos também ter a mesma experiência. E era a experiência do batismo do Espírito Santo, e esse batismo tinha um sinal, quero falar em novas línguas. Em suma, de uma forma geral,
É basicamente isso, porque a lição tem os pormenores, né? E os alunos, eles têm a lição e é importante nós trazermos esses pormenores para eles expandirem mais ainda o assunto, porque é muito vasto. É verdade, irmão Toniel. E como você mesmo colocou, esse movimento de santidade, essa busca pela santidade, de separar essas coisas do mundo e voltar para as coisas de Deus, buscar ao Senhor em oração, buscar ao Senhor através do estudo da palavra, naturalmente, Deus foi trazendo um maior avivamento, né? Expandindo ou multiplicando os batizados no Espírito Santo. Né? E eu gostaria de perguntar à professora Milde, nesse norte, né, a respeito do batismo no Espírito Santo, porque as pessoas, às vezes, têm uma concepção de que o batismo no Espírito Santo surgiu lá em Jerusalém, no dia de Pentecostes, né? Teve ali com os apóstolos, depois os cessacionistas afirmam que foi para aquele momento, para chancelar ali o apostolado daqueles homens que foram chamados por Deus, depois cessou, e aí, de repente, agora no início do século XX, começa a ressurgir. Algumas pessoas chamam de ressurgimento de batismo no Espírito Santo, mas não é bem assim, porque se a gente for analisar, houve batismo no Espírito Santo ao longo da história. Eu gostaria que a professora Amilde comentasse sobre essa questão do batismo no Espírito Santo. Sim, nós vemos naquele trabalho do pastor Antônio Gilberto como ele ressalta isso, né, em várias épocas, inclusive logo naquele período da igreja estatizada. Mesmo assim, tinha os dissidentes da igreja romana que buscavam ao Senhor, independente de ir àquela igreja que foi formada, eles recebiam também o batismo no Espírito Santo. E o sinal era evidente, o falar em línguas, porque se cumpria aquilo que Jesus disse, que aqueles que nele crescem falariam novas línguas. E o Senhor falou sobre isso, já dizendo que eles iriam receber o batismo no Espírito Santo, de uma forma indireta, né? Mas o Senhor estava falando que esse sinal haveria de acontecer entre os crentes, entre todos aqueles que crescem nele. E a gente vê que, ao longo de toda a história, nós vemos... Vamos aqui mais para perto. No período em que o Brasil foi descoberto, 1500, foi justamente no período da Reforma Protestante. Entre os protestantes, mesmo entre os calvinistas, a história registra que haviam aqueles que buscavam ao Senhor e recebiam o batismo no Espírito Santo. Entre os huguenotes que vieram para o Brasil, que eram os protestantes franceses, eram chamados de huguenotes, né? E eles saíram mais de 300 mil da França, perseguidos pelos católicos. E, fugindo dessa perseguição, eles invadiram a Baía de Guanabara, uma boa parte. Veio a gente vê na nossa história, na história do Brasil, né? Com Villeganon, ele veio com esse comandante aí, e, infelizmente, foram muitos mortos aqui, porque também a nossa nação tinha os portugueses como os líderes, né? Que já haviam vindo para descobrir o Brasil. Eles invadiram a Baía de Guanabara porque o Brasil é muito grande e os portugueses não tinham condição de abranger ou monitorar tudo, né? Nem desenvolver o Brasil, né? Tanto é que de 1500 a 1530, 32, o Brasil ficou abandonado, porque eles não acharam o ouro que os espanhóis acharam lá na América do Norte, né? Então ficou abandonado. Aí os franceses vieram e disseram, pronto, vamos ficar por aqui mesmo. Mas continue, irmão Milde. Deixaram muita coisa boa aí, mas infelizmente despertou a inveja da outra religião, né? E que perseguia os huguenotes, perseguiam os protestantes. E ainda hoje
eles falam assim, quando a gente vê as pessoas que não creem no Senhor, não creem no Evangelho, eles falam que quem desenvolveu o capitalismo foram os protestantes. Mas não tem nada a ver, porque Deus abençoa aquele que ele serve. Eles falam isso, irmã Amilde, né? E também baseado lá naquela obra do Max Weber, né? Que é um dos pais da sociologia, que tem lá a ética protestante e o espírito do capitalismo, que ele faz um estudo justamente sobre isso, mas aí tem um outro lado, né? Que realmente eles afirmam isso, mas não se sustenta, não. É verdade. Nós vemos aqui a bênção do Senhor, ela acontece na vida daquele que ele serve. É por isso que na nossa revista nós temos os avivamentos, mudaram a história, né? O avivamento realmente muda a história. É o próximo tópico, né? E nós temos um livrinho que eu acho até interessante que as pessoas pudessem ler, O Inimaginável, de Jeremias. Esse livrinho aqui, ele mostra como o cristianismo mudou. Ele mostra o mundo sem o cristianismo e o mundo com o cristianismo. E nós hoje podemos ver o cristianismo avivado muda totalmente a história da humanidade. É verdade. Porque as pessoas passam a viver uma vida de honestidade e são realmente abençoados. Então, ao longo da história, nós temos testemunhos de muitos que foram avivados e foram vistos falando em línguas. No tempo de Moody, ele pregava o Evangelho em 1800, não é? Mas a gente vê desde o começo, naquele estudo que nós vimos, nós lemos, né, sobre o pastor Antônio Gilberto e também alguma coisa de Orlando Boyd, nós vemos como em toda a história da humanidade, o próprio Lutero tem testemunho de que ele falava em línguas e profetizava. O próprio Lutero, que era o da Reforma, né? Protestante. Então, nós vemos que o avivamento espiritual, ele chega a esse ponto, de que você, quanto mais você busca, as águas, né, que vão se aprofundando, o rio de água viva, que vai fluir do interior da pessoa, também flui na igreja e flui no mundo que crê, né? Todos aqueles que crê. Então, meu caro professor, professora que está nos assistindo, é importante que fique bem definido isso. Ao longo da história, tem um estudo do saudoso pastor Antônio Gilberto, Os Avivamentos através da História. Você vai ver lá relatos de pessoas que receberam o batismo no Espírito Santo ao longo da história, desde o século I, ou seja, desde que começou o batismo no Espírito Santo, certo? Então, dizer que o batismo tinha cessado, passou aí 1.500 anos e voltou depois, isso não procede. Sempre houve. Agora, quem batiza no Espírito Santo é Deus. É Deus, ninguém sabe batizar ninguém no Espírito Santo. O pastor, como diz o nosso pastor Martim, nosso presidente, quem batiza o homem é o pastor, né? Nas águas. A única coisa que o homem sabe fazer é batizar nas águas, porque Jesus mandou. Mas quem batiza no Espírito Santo é Jesus. E aí, Jesus batizava um, batizava outro, mas não era a intenção dele, naquele momento, batizar a grande quantidade de pessoas. Tem suas razões, né? Mas uma coisa é certa, ao longo da história, tem esse estudo, você pode pesquisar na internet que você vai encontrar. E também ressaltando que avivamento não é a mesma coisa e batismo no Espírito Santo. Já tivemos a oportunidade, a Loures, de falar sobre isso, mas só retomando para ficar bem fixado na cabeça dos irmãos, para que os irmãos não achem que eu não sou batizado no Espírito Santo, então não sou avivado. Não. Muitos irmãos, irmãs que não eram batizados no Espírito Santo eram avivados, como a nossa irmã Amília acabou de comentar aí, lá os avivamentos na Alemanha, na Inglaterra, algumas pessoas... Boa parte desses irmãos não eram batizados no Espírito Santo, mas eles eram avivados. Tá? Agora, o batismo no Espírito Santo gera uma capacidade maior para Deus utilizar a pessoa e a pessoa fazer a vontade do Senhor, tá certo? Então, professor Toniel, eu gostaria que você, ainda nesse subtópico aqui, 3, né, as raízes do avivamento pentecostal,
Gostaria que você trouxesse aí maiores comentários, porque esse ponto é um ponto muito importante nessa lição, porque Isso, esse movimento pentecostal aqui, ele é a base, como você já colocou, né? É a base, um dos frutos é o surgimento da Assembleia de Deus no Brasil. isso. E eu gostaria que você comentasse mais para enriquecer aqui o nosso debate. Isso. Como vocês estavam falando aí, com relação à manifestação do Espírito Santo, uma coisa é a manifestação como temos hoje, e outra coisa seriam manifestações, a manifestação do Espírito na era da igreja, até mesmo a era pós-apostólica. Como você disse, não se tinha ideia, alguém disse que cessou os dons lá com os apóstolos, até mesmo a manifestação do Espírito relacionado, porque ele que traz o avivamento, né? Então, antes de adentrarmos aqui, eu queria também trazer alguns pormenores, só que, por exemplo, um chamado pai da igreja, nós chamamos de pais apostólicos, né? Irineu de Lyon, ali entre os anos 130 a 200 depois de Cristo, ele era bispo de Lyon, né? Ele escreveu escreveu algo chamado de um compilado lá, né? Contra as heresias. Aí, lá no volume 6 e 1, ele afirma em sua época que muitos tinham dons e falavam línguas, ou seja, já na época de Irineu de Lyon havia manifestações. Ele também fala isso Século II, né? Século contra II. as heresias. Ele também fala a respeito de cura, exorcismo, profecia, visões. Não só Irineu de Lyon, como também Orígenes mesmo, chamado de teólogo, né? O Orígenes, ele fala num livro chamado de Contra Celso, no livro 7.9, ele afirma que os dons espirituais, inclusive o de línguas, era notório em seus dias. E para isso ele refutava o próprio Celso, que foi considerado herege, né? Policarpo de Esmirna diz que antes da sua morte foi escrito que antes da sua morte ele teve visões de como ocorreria isso. Ou seja, quantas coisas invisíveis pede que te sejam manifestadas a ti? Ele escreve lá nos chamados pais apostólicos. Isso demonstra que a manifestação do Espírito sempre aconteceu, né? Tertuliano, do ano 160 ao ano 220, contra Marcião, que foi considerado um herege, né? Ele, na sua defesa ali, que eles escreviam fazendo as suas teses, né? Ele informa que havia profetas que falavam e pelo sentimento humano e não pelo espírito, ou seja, ele fazia referência de pessoas que se diziam profetas, mas não falavam pelo espírito. E isso é importante frisar, porque quando trazemos esses irmãos, estamos falando de pessoas que viveram pós o próprio momento dos apóstolos, vamos assim dizer. Na era pré-reforma, a própria pré-reforma, antes mesmo da reforma protestante, ali João Crisóstomo, ele falava, os seus escritos mostram de alguém que falava em língua em 3 momentos na igreja, certo? Em latim, inclusive não só em línguas desconhecidas, como em línguas conhecidas, como o latim persa. Os seus escritos trazem isso. Agostinho mesmo, de Hipona, afirma que novas línguas estavam em evidência em seus dias. Isso para demonstrar que as manifestações, como entendemos que seria o batismo no Espírito Santo, uma manifestação de línguas estranhas, estava presente. E por que dizemos que a manifestação do Espírito Santo, como a Assembleia de Deus propaga, a manifestação seria com línguas desconhecidas? Porque Atos capítulo 2 vai dizer que o Espírito, quando é derramado, capítulo 2, versículo 4, todos foram cheios, né? Está lá escrito, e falavam línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, o termo língua ali é um termo genérico na língua grega, é glossa para justamente língua. Agora, só que quando ele vai falar no versículo 6, o povo diz assim, e cada um, quer dizer, o Lucas escreve, cada um os ouvia na sua própria língua. Lucas não escreve o termo genérico glossa, mas sim dialectos, ou seja, cada um entendia no seu próprio idioma. E quando a gente vai para as cartas de Paulo, lá quando Paulo vai explicando sobre o assunto, lá aos Coríntios, Paulo, ele fala a respeito de que quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, porque em espírito fala mistérios. Então, aí trazendo isso para os nossos dias, para um movimento que começou lá em 1906 e veio aqui ao Brasil, nós estamos indicando que a manifestação do Espírito Santo continua. E, em especial, o chamado batismo no Espírito Santo, porque sempre fez parte da igreja essas manifestações. Como a nossa irmã falou, Martinho Lutero. Martinho Lutero tem tem alguém que fala, um escritor por nome de John Mangen, As Línguas Estranhas na História. Ele falando a respeito disso, ele vai citar Martinho Lutero, dizendo que falava línguas e profetizava.
Apesar de que alguns luteranos dizem que isso não acontecia, não. Mas são relatos de pessoas que fizeram estudos em especial sobre eles, né? Irmãos, tem vários. Cristãos russitas, Serafim de Sarov. Ou seja, são pessoas que, se você for analisar suas histórias, lá na Igreja Ortodoxa Russa, esse Serafim de Sarov, eram pessoas que tinham intimidade com o Espírito Santo e falavam a respeito das curas divinas, das manifestações sobrenaturais de Deus. Então, quando nós falamos sobre essa manifestação, falamos de uma promessa que o Senhor Deus disse através do nosso Senhor Jesus. Ele é o que batiza com o Espírito Santo. Então, os dons, através também do próprio batismo, está presente nos nossos dias. Queria deixar bem claro isso. Isso. E aí, quando ali no início do século XX, né, com o nosso irmão Charles Fox Parham, né, como a gente está lendo aqui, que ele é em português, mas em inglês é Parham. Mas enfim, aquele irmão, ele foi batizado no Espírito Santo, e ali começou a se expandir um movimento até um dos seus frequentadores ali daquela igreja, o nosso irmão William Joseph Seymour, que também batizado no Espírito Santo, uma pessoa que era discriminada, né, devido à sua cor, e ali inclusive cego de um olho, né? Cego de um olho. Esse irmão Seymour, ele se muda para a Califórnia, né, ali em Los Angeles. Ali ele na casa que ele estava já era pouco para comportar as pessoas, os irmãos que estavam congregando ali. Ele vai para um prédio, né, que diz que era abandonado, mas aí depois virou uma igreja, na Rua Azusa, número 312, em Los Angeles. E é lá que os nossos irmãos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, Daniel Berg, os dois suecos, né? Daniel Berg e Gunnar Wingre, chegam ali, são batizados no Espírito Santo e, por divina revelação, vêm ao Brasil, ali mais especificamente no estado do Pará, e ali começa a trazer a chama pentecostal para o Brasil, o batismo no Espírito Santo. Havia igreja aqui, já havia igrejas aqui, mas esses irmãos não tinham o batismo no Espírito Santo, pelo menos a gente não tem evidência, mas a gente não pode dizer que esses irmãos que estavam aqui não eram avivados, porque não tinham batismo no Espírito Santo. Mas quando os irmãos Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao Brasil, trazendo a chama pentecostal, foi notório o rebuliço que Deus fez de ponta a ponta no Brasil, né? Tanto é que surgiu aí essa igreja da qual nós fazemos parte, a Igreja Assembleia de Deus no Brasil, né? Interessante, irmão, que esse movimento... Pois não. Esse movimento que você fala, na América lá do Norte, ele tem início ali por volta de 1905, né? Eram crentes afro-americanos, lá em Los Angeles. Eles tinham, na verdade, sido expulsos, na verdade, a Segunda Igreja Batista, essa história fala, né? Segunda Igreja Batista de Los Angeles, eles tinham sido expulsos. Então, eles passaram a se reunir nessa rua chamada Bonnie Brae, onde os sinais do avivamento e manifestações do Espírito Santo começaram a acontecer. E justamente vai aparecer como um dos proeminentes, justamente como você falou, William Seymour. William Seymour, ele se destaca porque ele, a partir daquele momento, ele era um dos que propagavam, né? E ele era também advindo ali daquele movimento chamado de santidade também. E dia 14 de abril de 1906, o avivamento, como diz a história, um avivamento lá na Rua Azul 312, ocorreu com essas manifestações do Espírito Santo, né? E a partir daí, nós sabemos que os batistas, ex-batistas, né, Daniel Berg e Gunnar Wingre, vieram ao Brasil através dessas também, depois de terem participado e recebido esse milagre, essa bênção. E o pentecostalismo cresceu aqui, e é o que nós chamamos hoje de pentecostalismo clássico, né? Em detrimento também de outros que se consideram pentecostais, mas são chamados de deuteropentecostal, além de outros que apenas se chamam de neopentecostal, ou seja, daí surgiram outras linhas, que não é o caso nosso. Nós somos considerados como pentecostalismos clássicos, porque temos a nossa visão a partir daquele movimento, e a partir daí nós propagamos, e como nossa lição está falando a respeito desse movimento no mundo, rapidamente nós temos o que temos hoje. Nossa igreja é considerada uma das maiores, né, a Assembleia de Deus do mundo, na verdade, igreja no mundo. E eu queria frisar aqui só um ponto que, a respeito do movimento de oração que ocorreu, e o que disse uma pessoa por nome de J. Edward. Ele diz assim, é um historiador do movimento que já faleceu. Ele diz que sempre que Deus está pronto para fazer algo novo com seu povo,
ele os coloca o povo para orar. Ou seja, ele coloca o povo para orar, Deus coloca o povo para orar para que as manifestações ocorram. E isso é importante ser frisado. Exatamente. Bom, meus irmãos, eu sei que o assunto é muito vasto, mas na próxima lição vamos estudar o avivamento pentecostal no Brasil. Aí sim vamos entrar, né, mais profundamente. Isso. Aí vamos retomar essa parte aí desse momento de avivamento pentecostal lá nos Estados Unidos. E dando continuidade aqui à nossa lição de hoje, vamos aqui para o último tópico, até por causa do horário. Os avivamentos mudam a história, né? E eu gostaria de perguntar à irmã Amilde, primeiramente. Irmã Amilde, como a gente pode compreender essa afirmação? O avivamento muda a história. Nós podemos ver, a partir daquele movimento da Rua Azusa, que não havia discriminação de gênero, de raça. Podíamos ver o irmão Seymour era filho de escravo, que é numa nação em que há muita discriminação racial, há muito problema racial. Nos Estados Unidos é evidente, todo mundo sabe disso. Até hoje, né? Até hoje. Mas no meio evangélico avivado, no meio dos crentes cheios do Espírito Santo, ocorre aquilo que está escrito lá em Gálatas. Não há macho nem fêmea, não há grego, nem cita, não é? Não há essa discriminação. Todos são filhos de Deus, todos são herdeiros do Senhor e recebem dele o dom espiritual. E considerando aquela argumentação contra o sensacionismo, que é bom que a gente reforce isso aí, não há na Bíblia, no Novo Testamento, nenhuma escritura que respalde isso. O próprio Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, lá em João, capítulo 14, versículos 16 e 17, ele diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E o próprio Senhor disse que ficaria com os seus discípulos, com os seus servos, até os confins, não é? Até o final dos tempos, ele estaria conosco. E o Espírito Santo de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Habitava com eles enquanto estava Jesus vivo ali. E quando eles se entristeceram porque Jesus ia morrer, vocês não deviam ficar tristes, porque se eu não for, o Consolador não virá. E essa comunicação entre vivos e mortos não existe. Nós nos comunicamos com Cristo porque ele está vivo. Ele ressuscitou e nos deu do seu Espírito Santo. E essa manifestação do Espírito Santo é que faz toda a diferença no mundo. E traz também prosperidade espiritual, porque nós vemos logo no começo lá das conversões, em meio a muitas perseguições ao Evangelho, os irmãos vendiam suas posses, as suas herdades, e não havia nenhum necessitado entre o povo de Deus, porque eles repartiam os seus haveres com aqueles que tinham necessidade. Então, é uma das mudanças também, a questão social. Ou seja, o avivamento ele não é sentido somente no âmbito espiritual, mas também social, político, econômico, né? Como eu tenho um testemunho próprio. Eu trabalhei aqui em Natal numa favela, por divina revelação e tal. O pastor, que era o pastor daquela congregação, é uma longa história, mas para resumir, eu fui trabalhar lá. É uma favela, a polícia não entrava lá. E lá eu vi milagres que, se fosse no tempo da Bíblia, seriam registrados. Paralíticos andaram lá, pessoas que caroço sumiam, pessoas entravam na igreja para bagunçar o culto, caía no chão e ficava o culto todinho, levantava no final quando o pastor chegava lá e acordava ele. E
uma coisa que eu vi lá, que me impactou, era justamente isso aqui. As pessoas, elas aceitavam Jesus, para que mais de 500 pessoas aceitaram Jesus ali naquela favela, que hoje não existe mais. Elas aceitavam Jesus, no outro dia tinha um emprego. Pouco tempo depois, saía daquela favela e ia para uma casa. Então você vê que o Glória a Deus. evangelho, ele muda totalmente a pessoa, porque a miséria, né, a extrema miséria, ela não é de Deus. Isso tem algo espiritual também. E aí a gente vê que o evangelho, que o avivamento, ele não está restrito somente no âmbito espiritual, mas também no âmbito social. E a Bíblia diz, né, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, quem se prostituía não se prostitui mais, né? Quem era preguiçoso, que não queria trabalhar, agora trabalha. E eu vi isso nessa favela, que quando chegou lá a igreja, eu passei 5 anos lá, virou uma congregação de um setor aqui de Natal, e depois, um belo dia, todos eles ali daquela região ganharam uma casa, e aquela favela foi destruída, acabada, não existe mais nessa localidade, e hoje aquela igreja que iniciou ali é uma das grandes congregações no lugar onde foi plantada. Então, um exemplo de que o avivamento muda a história, e impacta não só no âmbito espiritual, mas também no âmbito social, político, no âmbito econômico, né? Muito bem, dado o nosso horário, o nosso último subtópico aqui, quero aqui a geração depois dos avivamentos. Professor Toniel, uma vez avivado para sempre, como é que as gerações que vêm depois do avivamento devem se comportar? Em rápidas palavras, para a gente concluir aqui, que a gente já está com o tempo bem avançado. Quando tratamos dessas gerações, nós agora entramos em outro esquema, vamos assim chamar, de um mundo pós-cristão, né? Infelizmente, o chamado pós-cristão, ou nessa era chamada de pós-modernidade, inclusive, existe um estudo no Instituto Humanitas Unissonos, é o nome do instituto, né? Eles fizeram um estudo e disseram o seguinte: o cristianismo como padrão se foi, a ascensão de uma Europa não cristã, ou seja, fizeram uma busca e a gente vê a importância do avivamento ocorrer, porque para eles, nós temos hoje, de uma forma bem geral agora, nessa Europa que eles chamam de pós-cristã, nós temos aí cerca de uma Europa com 91% de grupos etários distintos, mas nos cálculos que eles fizeram lá, inclusive fizeram pesquisas, eles dizem lá que entre 70% e 80% dos jovens adultos, né, na Estônia, Suécia e nos Países Baixos também, eles não se classificam como religiosos. Ou seja, o período de religiosos, não é falando de cristianismo, né? Religiosos, está caindo cada vez mais, certo? E nesse estudo vai demonstrando justamente isso. E o importante disso é que nós observamos que há uma necessidade de um avivamento grande. E eu estava vendo uma matéria num jornal chamado de Christianity Today. A Europa está vivendo um pós-cristianismo ou um pré-avivamento. E nesse momento, o escritor desse periódico, ele traz a ideia do que Deus está fazendo na própria Europa. Eles chamam a respeito de igrejas da diáspora. Eles dizem que há tantas igrejas, inclusive pentecostais, chegando à casa dos milhares, vindo também, não só na Grã-Bretanha, como também igrejas pentecostais plantadas, inclusive por africanos. Eles falam a respeito de plantação de igrejas e uma das situações que criaram lá, na França, por exemplo, eles colocam lá o chamado Conselho Nacional de Evangélicos franceses, estabeleceu uma meta que era plantar uma igreja evangélica a cada 10.000 pessoas. E em 7 dias eles alcançaram uma média de 7 igrejas por dia. Ou seja, você observa que, de certa forma, uma Europa decaída, no caso da Europa, né? Mas o avivamento está acontecendo. O movimento chamado de oração, eles criaram lá um movimento chamado de oração, que aparentemente você não vê, mas o Senhor Deus está agindo através dessas agências missionárias. Eles falam a respeito da unidade cristã, e no final das contas disseram que em 2022, cerca de 13.000 adolescentes e jovens adultos, vindo de toda a Alemanha, se reuniram e eles entram em um movimento de oração para buscar o Senhor Deus e pedindo um avivamento para a própria Europa. Ou seja, o que aconteceu após todos esses avivamentos, uma Europa que estava decaída, decrescente,
Os Estados Unidos também, cada vez mais as pessoas se esquecendo de Deus, apesar de ter uma população ainda que descrê em Deus, mas nos últimos 10 anos caiu muito a percentagem de pessoas que creem não só em Deus, mas quando falamos de crer em Deus, também falamos de crer no Deus correto, né? Não é simplesmente dizer que crê em Deus de forma genérica. Então, tudo isso são momentos, são situações e desafios que a igreja precisa enfrentar, né? E com isso, agradeço. Ou seja, uma vez avivado, nunca avivado para sempre, nunca. E muito menos eu não posso me confiar num avivamento que alguém teve antes de mim. Não. O avivamento ele é individual, porque isso reflete a sua busca por Deus. Quanto você está perto de Deus, né? E a gente tem que entender que quando Deus se aproxima da pessoa, ou melhor, a pessoa se aproxima de Deus, ela vai ser impactada em todas as áreas da sua vida, inclusive na área, como já falou a professora Milde, na área econômica. E aí entra um risco. Às vezes, as pessoas são abençoadas materialmente e aí começa a se distanciar daquilo que originou a bênção de Deus, que é se aproximar dele. Então, começa a se distanciar de Deus e aí carece de ser reavivada essa pessoa, né? Isso. Então, temos que ter muito cuidado. Ingratidão e negligência, né? Exato. Isso. Nós temos que ter muito cuidado para que a bênção de Deus não nos afaste dele, porque senão aí a gente vai estar perdido, né? Porque Deus é tudo em nossas vidas. Deus trata com pessoas, não com organizações em si, né? Se a Europa, por exemplo, como eu falei agora há pouco, foi um grande berço de avivamento, hoje 70% dos jovens, né? Na Europa não creem, não tem religião, sequer crê no Senhor Jesus, vamos dizer assim, né? Então você observa que no avivamento ele vai ocorrer e o compromisso, vamos dizer assim, é com a pessoa, não com o Estado. Lá no passado ocorreu, passou. O que devemos viver é hoje. E hoje estamos precisando desse avivamento. Deus não é Deus do passado, ele é do presente, né? Não, é. Meus irmãos, assim concluímos mais uma lição. Esperamos que aqui os subsídios que foram apresentados sejam úteis aos professores e professoras que estão nos acompanhando. E o nosso muito obrigado a Deus mais uma vez, a você que nos acompanha, aos nossos pastores, pastor Martim, pastor Reinaldo, e deixar aqui aberto aqui para a irmã Amilde se também fazer suas considerações finais. Sou grata a Deus por esta oportunidade e também aos nossos líderes, né, que têm nos facultado esta ocasião em que nós podemos contribuir para os nossos professores, né, com os nossos professores. E o que nós queremos reafirmar é que não devemos deixar o fogo se apagar, né? Uma vez avivados, como era dado aquela lei no Antigo Testamento, a lei do Holocausto. O fogo arderá continuamente no altar. Continuamente. Esta é a ordem. É uma ordem, né? É uma não ordem. Pode se apagar. E quando Davi trouxe de volta a arca, ele cantou agradecido ao Senhor e dando o ensino para o povo. Era um mictão, né? Que era o cântico dele, era de ensino. Era um cântico didático. E ele dizia assim: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Porque seja continuamente avivado. na presença seja dele avivado, podemos nos manter avivados. E Paulo disse: orai sem cessar. Sem cessar, verdade. 1 Tessalonicenses 5,17. Muito bem. Então, que o Senhor abençoe a todos e que possamos ter sido úteis, né, para o desenvolvimento da próxima aula, em nome de Jesus. Maravilha. Professor Toniel. Esse é o irmão citando João capítulo 7, versículo 37 e 38, né, quando Jesus diz assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Né? Venha a mim e beba, e aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. E aí está escrito que o Senhor disse isso do Espírito Santo, que haveriam de receber aqueles que crescem nele. Ou seja, precisamos da pessoa do Espírito Santo nos últimos dias, mais do que nunca, para sermos de fato avivados e que esse rio, que esse poder realmente flua através de nós e abençoe este mundo que está em trevas, né, irmãos? Amém. Maravilha. Meus irmãos, então, a paz do Senhor e até a próxima, se Deus quiser. A paz do Senhor. A paz do Senhor.